Bem-vindo ao nosso quinto vídeo das 7 aulas sequenciais de tudo aquilo que você precisa saber para estruturar o seu negócio no digital como profissional do marketing, agência, coprodutor, influencer, lançador, entre outras tantas profissões que você tem para atuar aqui neste mercado. E a gente vai falar nessas 7 aulas sobre negócio. Hoje eu vou te mostrar como você pode estruturar a operação de cobrança das pessoas que estão inadimplentes. Sabe aqueles clientes que entram, não pagam, ou que ficam atrasando frequentemente a fatura? Então, a gente vai começar do zero. E para que você se aprofunde ainda mais na questão cobrança, plataforma, o que fazer, eu te indico clicar no botão abaixo e já acessar o programa Atlas Empresarial, 4 passos de forma profunda sobre a estrutura com ferramentas do que você precisa fazer para ter um negócio de longo prazo. E antes que eu me esqueça e você também se esqueça, já se inscreve no canal para acompanhar as próximas 2 aulas que vão sair e outros vídeos de conteúdo que estão por vir. Então vamos lá. Eu quero te dizer inicialmente que você não vai conseguir sair do canto e crescer de forma mais rápida, prática e estratégica se você continuar correndo atrás daquilo que já conquistou. Então eu tenho 3 pilares aqui, setoriais, que é o pilar do crescimento, que está em você. Você é o responsável por atrair coisas para a sua empresa. O pilar da manutenção, a sua equipe, o seu time tem que estar preocupado em manter o que você já conquistou. E o pilar da reparação e prevenção de perdas, que é o setor mais burocrático. Então, você não pode ficar perdendo tempo em tentar recuperar o que perdeu. Por exemplo, um inadimplente, uma cobrança, alguém que não pagou, ou não pagou uma multa, ou qualquer outra coisa do tipo. Você não pode perder tempo em ficar mantendo o que já conquistou. Isso depende da sua equipe e você tem que ficar preocupado em crescer, enfim, a conquistar mais coisas para manter e para prevenir perder. Então, o jurídico ele atua como? O jurídico é o contábil, prevenção de perdas e recuperação. O seu time, ele vai ficar focado em manter, em prestar o melhor serviço possível, manter aquele cliente fiel e identificar novas oportunidades para passar para você. E você vai ficar preocupado em ter uma visão estratégica e sim, meter o bedelho na operação para entender o que você pode melhorar. Essa é a função do dono. Mas como a gente sabe que você provavelmente não tem um time, você provavelmente é uma urgência, uma empresa, trabalha sozinho, você precisa otimizar todos esses setores. E o que a gente vai fazer neste vídeo dessa aula 5 é te dar a otimização do setor do CS que vai cobrar. Que pode ser um robô, você pode automatizar, você pode fazer sozinho, você pode fazer isso uma vez por semana, desde que você não desperdice tempo e já tenha todo a programação para essa cobrança. Diferente do que pensa a maioria, o jurídico ele não vai agir imediatamente à inadimplência. A inadimplência para ir para um jurídico, ela precisa valer a pena em termos de recuperação. Então, por exemplo, você vai cobrar um mês depois de 5 dias de atraso da pessoa pelo jurídico? Normalmente, o jurídico ele cobra um valor percentual para recuperar aquele crédito. Então, é 10% do crédito recuperado, é 15% do crédito recuperado. Você também não vai executar um contrato, por melhor que seu contrato seja, por conta de um atraso de 5 dias, de 30 dias. O ideal, normalmente, o que eu julgo ideal, e ainda assim é muito cedo, é um atraso de 90 dias para começar a fazer a recuperação, os procedimentos de recuperação, que eu vou passar eles rapidamente aqui para você entender que o que você não pode fazer, certo? Então, se você tiver tudo na mão, você tiver tudo estruturado, você pode cobrar mais rapidamente eventuais pessoas inadimplentes. Então, o que eu vou passar aqui é o que seria o CS da operação, agindo após identificar um atraso de um cliente. Então, bora para lá. Então, vamos por fases. Na primeira fase, é aquele dia 0 da cobrança até o dia 15 de inadimplência.
Nesses 15 dias, você não vai fazer uma cobrança direta, você não vai falar a palavra de dívida, inadimplência, prezado cliente, você não vai falar isso, você vai identificar, você vai se empenhar em identificar o que aconteceu para aquela pessoa, para aquela empresa, aquele seu cliente atrasar a fatura. Então, quando a gente trabalha com marketing, é importante dizer que vamos ter que fugir do método tradicional por aí. Por isso que eu sempre enfatizo que você precisa procurar sempre um advogado da área que você está precisando resolver o problema. Se você tem um problema de imóvel, você contrata um advogado especialista em imóvel. Você tem um problema trabalhista, contrata um advogado especializado em trabalhista. E aqui a gente vai falar sobre o setor do marketing digital. Eu sou advogada do setor de marketing. Eu sou advogada do digital, trabalho com negócios do digital e e a nova economia da influência para auxiliar pessoas de forma estratégica a evitarem o nosso maravilhoso sistema judiciário brasileiro e ter a opção na hora de resolver conflitos. Então, vindo para essa seara, eu quero que você entenda o quanto isso é importante. Eu mencionei isso para você entender o quanto isso é importante e por que que você tem que investir tempo para estruturar essa parte. Porque qualquer coisa que você fale para o cliente ou execute entre um dia da dívida e o dia final do pagamento ou cobrança real da dívida, pode agravar situações, certo? Então, eu quero que você fique atento a cada passo deste vídeo. Então, do dia 1 ao dia 15, por se tratar do mercado do marketing, você quer o quê? Qual é o objetivo de todo profissional de marketing? Gerar resultado. Seja resultado para o infoproduto, seja resultado para o expert, seja resultado de audiência, seja resultado de venda, seja resultado de leads. Então, a gente vai focar em manter o cliente. A não ser, é claro, que você não queira mais aquela pessoa como cliente, mas a gente vai tratar aqui dessa primeira opção. Então, para você manter o cliente e entender o que aconteceu, você não vai sair direto cobrando. Você vai chegar e vai perguntar para esse cliente: "Tá falando tudo bem? Está tudo bem com as suas entregas? Existe alguma coisa que eu posso fazer por você?" Conversa com aquele cliente para saber como estão as demandas, como estão os posts, como está a campanha, como estão os leads. Não deixe de pedir informações semanalmente para esse cliente, para não parecer que, quando ele atrasa, você entra em contato. Essa é uma das formas de você evitar o atraso, certo? E uma vez que o atraso acontece, você vai vir para essa segunda parte, que é essa primeira fase da cobrança, que pode ser perfeitamente feita pelo seu CS, o Customer Service, o sucesso do cliente. Então, ele vai abordar esse cliente no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até o 15º dia, mais ou menos. Normalmente, nos contratos, eu coloco a suspensão de após 5 dias de atraso, suspende-se os serviços. Mas você vai sentir ali como é que funciona o seu mercado, o seu nicho, o seu cliente. Tem coisas que depois de 10 dias, 15 dias. Então, por isso que eu coloco de 1 a 15 dias. Assim que passar o período que no seu contrato tem dizendo que vai suspender os serviços até o pagamento da cobrança, você vai enviar uma mensagem para o cliente não tão direta, mas um pouco mais incisiva. Fulano, é o seguinte, de acordo com o nosso contrato, eu preciso suspender os serviços depois de 5 dias de inadimplência, de atraso nos pagamentos. Eu não quero suspender os seus serviços e tudo que foi construído até agora. Existe algo que eu possa fazer por você para a gente resolver isso? Eu posso estar zerando os seus juros e multa agora para você quitar esse pagamento? E aí você vai esperar a resposta dele. Obviamente, o resto vai seguir conforme a resposta do cliente. Se o cliente não responde, se o cliente é agressivo, se o cliente trata com desrespeito, nos meus contratos, inclusive, tem essa cláusula de que a pessoa deve tratar com zelo e respeito. Caso contrário, o contrato será desfeito por justa causa, rescisão direta e imediata. Então, você pode usar isso também como argumento, desde que seja realmente claro o desrespeito, né? Você não pode presumir que uma pessoa foi desrespeitosa com você, porque o óbvio precisa ser dito, só porque ela não respondeu ou porque ela não colocou uma carinha de feliz ao dar uma resposta mais ríspida. Vamos combinar, né? Vamos ter um termômetro aí, porque a gente tá lidando com uma geração nova que é cheia de eu não posso ser desrespeitada. Você está no mundo corporativo, meu amigo? Encare o mundo corporativo como ele é. Ponto. E ainda bem que ele é assim, porque é um negócio chato, a pessoa encrenqueira. Ai, que ninguém. Ai, que ninguém. Cheio de frescura. Dá vontade de falar assim, vira um adulto. Mas, enfim,
não dar à outra pessoa o direito de ofender, de brigar, de gritar e etc. Eu acredito que a gente saiba exatamente o que significa uma falta de respeito de fato, certo? Então, você pode cancelar esse contrato e começar o procedimento de cobrança formal, que começa com: a primeira coisa é o relatório de inadimplência. Eu não gosto de fazer cobranças formais com menos de 60 a 90 dias de atraso. Tem 1 mês em atraso, 2 meses em atraso, suspende, né, os serviços para não ficar muito acumulado, para você não ficar perdendo tempo. Afinal de contas, o nosso objetivo não é ganhar dinheiro cobrando contratos vencidos. Nosso objetivo é ganhar dinheiro gerando resultado para os clientes e fazendo os clientes pagar. Então, tem 1 mês de atraso, suspende e segue o baile. Cobra só aquele valor. A primeira coisa é enviar uma notificação que possa ser constatado que essa pessoa recebeu esse aviso. Oi, fulano, você está devendo tanto, aqui é a nossa proposta. Você tem tantos dias para responder. Caso não responda, seu nome será negativado. E por aí vai, por aí vai. Por isso que é tão importante você não ficar fazendo cobranças aleatórias por Pix. Tenha um sistema de pagamento e cobranças para os clientes. Exemplo, o Asas. Inclusive, eu aprofundo isso lá no Atlas para você ficar cada vez mais protegido em relação a isso. É importante ter boletos vencidos, cobranças expedidas e não pagas, para um futuro cobrança, ainda que seja o extrajudicial, porque você vai juntar essas cobranças na notificação. E aí você vai fazer relatórios de tudo que foi feito para o cliente, você vai explicar que está cancelando o contrato por atraso, que está suspendendo as atividades, pausando as campanhas, nunca cancelando. A gente já superou essa discussão nas outras aulas, certo? E aí você vai criar toda essa documentação e mandar para o cliente, para que ele fique ciente que, se ele não pagar, o nome dele vai ser negativado. E aí, depois deste aviso, depois dessa oportunidade, é que você vai poder negativar o seu cliente. Depois de toda esse drama, né, todas essas fases burocráticas, você vai esperar negativar e aguardar o pagamento, que eu acho que é a opção mais viável para você que trabalha sozinho, não tem um jurídico para ficar cobrando e executando contratos. Eu não recomendo nem empresas maiores com equipe enxuta ficar indo atrás de executar contratos, a não ser que você tenha uma internalização do seu jurídico ou que você tenha um back-office constante para fazer a cobrança desses contratos. De qualquer forma, eu prefiro a opção de qualificar o cliente muito bem, fidelizar o cliente, prestar um bom serviço, obter retorno, do que ficar nesse perrengue de ficar cobrando contratos. Mas, eventualmente, você caiu de paraquedas nesse vídeo, você quer escutar esse vídeo e você é uma agência de publicidade grande, com várias inadimplências, que não tem um jurídico, que está sem um suporte desse nível, e você queira um jurídico. Aí você vai passar todas essas fases. A fase pré-cobrança é muito importante para o sucesso da fase da cobrança. Por quê? Porque existem uma série de ilegalidades que podem ser realizadas pela equipe se elas não tiverem um direcionamento. É por isso que, na consultoria que eu faço, eu crio um manual da empresa de acordo com o contrato elaborado, de acordo com os procedimentos internos, para que você possa se despreocupar, sabendo que a sua equipe vai cumprir todas as etapas necessárias para fazer o negócio direito de acordo com o contrato. Não só a operação, não só o onboarding, não só a entrega, não só a rescisão, não só a entrega dos materiais, mas tudo ali que a empresa tem para executar, e fica aquele microgerenciamento de pessoas perguntando o que fazer. Aquela rotatividade não permite que a empresa cresça, não permite que você foque no crescimento da empresa, certo? Então, tem uns manuais que eu costumo fazer. Esse parêntese é importante por quê? Porque você, através desse vídeo, vai identificar as métricas e vai criar o seu próprio manual. É uma questão de tempo versus dinheiro. Se você tem tempo e não tem dinheiro, você pega a informação e executa por conta. Se você não tem tempo e tem dinheiro, você contrata alguém para fazer e não errar, até porque o seu dinheiro precisa ser protegido, certo? Então, é por isso que eu faço essas ressalvas. Voltando aqui para as partes, você vai precisar de algumas métricas. Anota aí. Em primeiro lugar é a taxa de inadimplência. O ideal para uma empresa grande, é no máximo 10% de inadimplência ali, de 10% dos clientes inadimplentes, certo? A empresa grande, eu tô falando na questão do digital. Por quê? Porque não faz sentido
você ter clientes inadimplentes na sua carteira, uma vez que as atividades serão suspensas após a identificação do primeiro mês de atraso. Então, o ideal é que esse cliente insatisfeito, ele identifique o atraso, faça um aviso prévio e pague. E você vai dar um jeito de receber da melhor forma possível. Então, a primeira coisa é saber quantos clientes você tem, quantos clientes não estão pagando em dia, estão com dificuldade de pagar ou não estão pagando de fato, e por que que você ainda está trabalhando para esse cliente que não está pagando. A segunda métrica é dependente da primeira, que é a taxa de recuperação. Depois que você identificar quem não está pagando, quem está pagando em atraso, quem não pagou e tudo mais, você vai identificar quantas pessoas deixaram realmente de pagar e foram embora, e você não foi atrás e não pagaram, e quantas pessoas realmente pagaram e reincidiram e fizeram as coisas direitinho, para você ter essa métrica, até para você entender a qualificação do lead que você está tendo, a qualidade dele, e por que está acontecendo que eles estão saindo. Então, é tipo vários coelhos com um cajadada só. Essas métricas vão te ajudar a identificar outras coisas. E assim são as métricas, uma coisa leva a outra. Por isso, dados. Empresário, empreendedor que não se baseia em dados, tá só improvisando, fazendo um freestyle corporativo. Você tá aí brincando, de empreender, na verdade, certo? Que fique claro aqui o meu posicionamento. Inclusive, aprendi com o meu sócio Daniel Barani, meu parceiro desse negócio, sobre dados, que quem fica com os números é ele. Eu falo, mas na verdade eu não faço números, mas sei sobre os números. Entenda. Se você não gosta de números, arranje alguém que gosta de números e faça os números, certo? Que eles são importantes. A outra métrica é o tempo de resolução. Quanto tempo você está demorando para receber isso, para identificar isso, para resolver isso como um todo? Então, por exemplo, gente que não paga e vai embora e te dá um cheixo, gente que não paga e atrasa, mas paga e continua, gente que não quer sair e não paga, mas depois paga, depois é que cobra. Exemplo. E a outra métrica é a satisfação após a cobrança, como essa cobrança foi e tudo mais. Essa terceira métrica, ela é muito, última métrica, ela é muito mais para empresas que já estão em nível mais avançado de operação e conseguem fazer uma melhoria nessa questão. Se você não tem muito, não tem por que se debruçar em todas elas, certo? É importante dizer isso. E para finalizar e concluir, eu não preciso repetir que a cobrança, esse acompanhamento e essa padronização é muito importante para desafogar as burocracias, para você parar de correr atrás do que já conquistou, que deveria já estar no seu caixa, e poder, assim, focar naquilo que te faz crescer. E para quem já tem uma equipe, para quem já está mais avançado, realmente não faz sentido você executar todas essas operações, essas fases, não só da parte da cobrança, mas de todos esses 7 vídeos e do Atlas, porque você já deve estar num nível estratégico e não deve ficar se debruçando em coisas que não são da sua zona de genialidade, vamos dizer assim, da sua zona técnica de crescimento. Para isso, eu tenho um programa, que é outro programa além depois do Atlas, que é o Eixo, para colocar suas coisas no eixo, que também está com as vagas abertas. Ele tem um limite, porque ele é individualizado, é 1 a 1, e normalmente eu abro para quem já passou pelo Atlas, certo? Porque são informações no Atlas básicas que todo mundo tem que ter, que muitas vezes o cliente chega até mim e não sabe quase nada da base. Não tem a base para seguir para o próximo nível. E sem a base do negócio para seguir para o próximo nível, o seu próximo nível vai ficar defasado. A chance de você sempre regredir para outro nível é muito alta, ou a chance de você simplesmente nem saber se está ganhando para trabalhar de fato. Sobre as cobranças, eu tenho vários scripts. Eu vou deixar o link do Notion aqui abaixo, que é uma área de trabalho onde eu deixo os scripts organizados ali para você fazer essas cobranças, identificar essas cobranças, informar, explicar o que é uma rescisão, etc. Porém, ele está de acordo com os contratos que eu costumo fazer. E se você tem um contrato genérico, pode ser muito arriscado usar esses scripts se ele não está de acordo com o seu contrato. Ok? Vamos para a próxima aula. Aproveitando essa oportunidade, eu já vou deixar o meu perfil do Instagram na descrição para você me seguir também nas redes sociais e a gente estreitar essa relação.